Você já parou para pensar que a sociedade em que nossos filhos e netos viverão faz parte da herança que vamos deixar para eles? Infelizmente, nesse pacote estão inúmeros problemas sociais que precisam ser enfrentados no presente e certamente ainda mais no futuro. Uma sociedade civil engajada e que se sinta parte da solução dos problemas tem se provado um caminho possível para viabilizar transformações sociais efetivas. E o exercício da filantropia desempenha um papel fundamental nessa trajetória. Olá, bem-vindo à nossa nova série Wealth Planning Essentials Talks, Papo de Filantropia. Ao longo dos próximos episódios, te convidamos a conhecer mais sobre o investimento social privado e a descobrir como é possível construir o seu legado e beneficiar a sociedade através da filantropia. Eu sou o Márcio Renato Ribeiro, superintendente executivo do Bradesco Global Private Bank. E para este papo estou aqui com a Poliana Simas, especialista do nosso time de Wealth Planning. É um prazer estar aqui novamente falando sobre esse assunto que é tão importante para todos nós. E com a nossa primeira convidada desta série, a Priscila Pasqualin, sócia do PLKC Advogados, especialista em filantropia e investimento social privado. Bem-vindo, Priscila. Obrigada, Márcio, pelo convite. Obrigada, Poli. Um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto tão bom. A origem da palavra filantropia vem do grego e significa, em tradução literal, amor pela humanidade. Você poderia comentar como a filantropia vem se desenvolvendo ao longo do tempo e assumindo cada vez mais protagonismo na construção de soluções para os inúmeros desafios sociais? Essa é uma boa pergunta. Acho que vem dessa origem mesmo, né? Amor à humanidade, que se expressa de inúmeras formas. Assim como o amor de mãe e de pai pelos filhos, a gente também vai evoluindo na maneira de exercer esse amor. Acho que a gente tinha uma filantropia no passado mais assistencialista, com um sentido mais de pena das pessoas. E hoje a gente tem uma filantropia muito mais madura, já nesse exercício de efetivamente promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas e principalmente da autonomia das pessoas. Então, é uma filantropia mais estratégica, uma filantropia que busca, de fato, enfrentar as causas dos problemas e não apenas aliviar o sofrimento imediato, porque a gente já sabe que o sofrimento existe muito, é importante em alguns momentos você aplacar aquela emergência, aquele sofrimento imediato, mas e depois? Como é que fica? E quando a gente fala em filantropia estratégica, muitas vezes as pessoas pensam que o único ativo disponível é o recurso financeiro. Mas existem outros ativos que também são valiosos, como o tempo e o conhecimento. Nós, aqui no Bradesco Global Private, Priscila, estimulamos os clientes a pensarem, as famílias a pensarem no investimento social privado com o mesmo racional que se utiliza para o investimento financeiro. E a criação de um portfólio de investimento social em que você consiga alocar esses ativos, o tempo, o recurso, o conhecimento. Como que você considera os desafios que a gente tem hoje, nesse conceito da alocação desses ativos que pressupõe a ação de doar o seu tempo, doar o que você sabe de alguma forma para essa promoção do impacto, em relação à cultura de doação no Brasil? Acho que é interessante a gente ver hoje como esse movimento ele tem até mais conhecimento disseminado e sistematizado e mais pessoas se dedicando a espalhar esses conceitos. Então, na hora que você fala desses vários capitais que a gente tem, eu gosto do exemplo que aqui no Brasil quem tem trazido é a Marina Pfeffer com o Generation Pledge. Sim. Que ela tem convocado as pessoas, que é uma conversa já antiga, mas você vê que isso já está mais sistematizado, a trazer um policapital. Então, você tem o capital financeiro, mas você tem também um capital político. Político no sentido de articulação de pares, de pessoas, de empresas. Você tem um capital intelectual com um conhecimento específico que você tenha ou que você consiga articular para entregar
para aquele problema socioambiental que está sendo enfrentado. E tem também um capital com a sua força de trabalho, né? O que você, no seu trabalho, no seu dia a dia, na sua empresa familiar, na sua empresa onde você é empregado, executivo, em qualquer situação profissional que você se veja, como é que você pode fazer daquele trabalho um trabalho que promova a construção de um mundo mais justo, mais sustentável, mais generoso? Então, a gente tem inúmeros capitais. Mas acho que, junto com isso, você precisa ter um norte. Acho que esse é um diferencial assim, da filantropia estratégica, né? Qual que é o norte para resolver aquele problema? Porque, às vezes, a gente caminha numa resposta muito passiva. Então, as pessoas me pedem e eu correspondo. E aí, inexoravelmente, vem aquela sensação de enxugar gelo, né? Eu ajudei aqui, eu ajudei ali, eu ajudei ali. Mas será que, de fato, está fazendo alguma diferença? Na hora que a pessoa se engaja com uma causa e que ela pode ajudar aquela causa de inúmeras formas, por vezes doando recursos, por vezes doando seu tempo, por vezes articulando parceiros, ou seja, com um olhar um pouquinho mais sistêmico para aquele problema, que acaba sendo um problema que a pessoa assumiu para si, ainda que parcialmente, porque é a sua atividade filantrópica, né? Mas ela tem um olhar um pouco mais proativo para ajudar a resolver aquele problema. Acho que aí é o primeiro passo para uma filantropia um pouco mais estratégica. E as barreiras, Pri? Eu acho que a gente tem uma primeira barreira, que é uma barreira cultural, que envolve confiança. As pessoas desconfiam de que o recurso não vai ser bem usado, não vai chegar até a ponta. Isso, por um lado, requer uma maior profissionalização das organizações. A gente tem um terceiro setor robusto no Brasil, são mais de 800 mil organizações, mas de variados tamanhos, né? E é um ambiente de muita escassez de recurso. Então, é difícil para muitas organizações terem controles internos, auditoria. Eles estão ali colocando a mão na massa para fazer o trabalho socioambiental acontecer. Então, faz parte também da nossa sociedade, dos filantropos, das pessoas físicas, das instituições doadoras de recurso, doarem recurso para essas instituições e pedirem para ela uma prestação de contas simplificada, mas eficaz. E nada melhor do que ir até o campo visitar, né, e saber o que de fato está acontecendo. Outro ponto que é importante, eu acho que são a nossa cultura tributária também. Eu sei que é sempre um assunto meio chato para falar, mas é uma verdade. A gente tem incentivos fiscais à doação, mas os incentivos fiscais à doação no Brasil, eles, na verdade, são muito mais uma destinação de imposto, numa lógica de um cumprimento de uma política pública, portanto, bastante restrita, bastante burocrática, que também estimula esse ambiente de desconfiança e burocratização. E são incentivos pequenos. Se você comparar com outros países, você tem um incentivo fiscal muito mais robusto e muito mais livre, muito mais fácil de ser exercido, com uma destinação, de fato, de uma parte do recurso que sai do bolso do doador e outra parte do recurso que sai ali do imposto. Então, abater da base de cálculo, destinar uma parte do imposto condicionado a ter uma doação do próprio patrimônio do filantropo. E na hora que você coloca o seu dinheiro, você quer saber efetivamente o que aconteceu com aquele recurso, né? Então, naturalmente, você se aproxima, você não delega para o governo essa tarefa de, olha, eu coloquei aqui e o Ministério da Cultura vai fiscalizar até o último centavo aquele imposto. Então, toda essa lógica é uma lógica de desconfiança e de burocratização, que contribui para essa cultura que a gente tem, que é uma cultura ainda muito inferior à de outros países em termos de volume de recursos doados, né? A gente tem uma cultura de doação, mas com valores muito mais baixos, se a gente for pensar em percentual do PIB, do que de outros países, inclusive aqui do sul global, né? Não só dos países desenvolvidos. Priscila, como uma advogada que é referência no terceiro setor no Brasil e já participou ativamente da estruturação de inúmeras iniciativas
para a promoção do impacto social, qual mensagem você gostaria de deixar para as famílias sobre a importância da construção do legado social? Que mundo que a gente quer construir hoje? Que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos e nossos netos? A gente não pode esquecer que todos nós, cada um na sua proporção, mas somos pessoas numa situação privilegiada. E por vezes a gente pode olhar para os problemas do mundo e achar que eles são muito grandes e que a gente não tem como enfrentá-los. Dá até uma certa ansiedade, ou quase que uma desesperança. Mas essa ansiedade passa e a esperança volta quando a gente começa a fazer alguma coisa. E esse é o sentimento que eu sinto e que eu vejo que todo mundo que começa a sua jornada, né, filantrópica sente. Estou fazendo alguma coisa, estou fazendo a parte que me cabe. Os problemas são muitos, mas se cada um fizer um pouco, a gente certamente vai ter uma sociedade melhor. E isso é uma questão também de mindset, né? Eu acho que, por sermos privilegiados, a gente também tem a responsabilidade, e não só a responsabilidade, mas a capacidade de olhar para além daquilo que são aquelas nossas necessidades diárias ou aqueles nossos prazeres cotidianos, né? A partir do momento em que a gente toma a consciência de que existem inúmeras situações desafiadoras para serem resolvidas e que a gente sim pode contribuir, cabe a nós dar esse primeiro passo. Acho que trazer isso para a conversa da sala, da mesa de jantar, como um assunto leve, prazeroso, ele não precisa ser pesado. Ao contrário, né? Ele pode ser leve. E acompanhei já muitas famílias onde eu vejo uma união de diferentes gerações em torno de uma causa que une, né, aquela família, que dá um outro significado para o patrimônio que ela tem e reflete a visão de mundo e a cultura daquela família, da porta para fora, né? E isso quase que retroalimenta, né? Você sente o prazer por fazer, aí você quer fazer aquilo de novo, e aquilo vira um círculo virtuoso, né? Então, acho que o recado é esse convite de que sim, podemos fazer alguma coisa. Os problemas são muitos, mas ninguém resolve esses problemas sozinhos. E também esses problemas não vão ser resolvidos se a gente esperar que só o governo tome providências, que só as empresas tomem providências. Mas e nós, indivíduos? Como é que podemos contribuir? Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio do Wealth Planning Essentials Talks, Papo de Filantropia. Foi um prazer ter vocês aqui, Poliana e Priscila. Foi um prazer enorme participar desse bate-papo tão inspirador. Obrigada, Pri, pela companhia e pela oportunidade da gente discutir esse assunto em tão alto nível. Eu que agradeço. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. E obrigado a você por nos acompanhar em mais esta jornada. Em breve voltaremos com mais temas que impactam a sua família, o seu patrimônio e o legado que você quer deixar. Até mais!